Aleluia. Quero repartir com a igreja uma palavra tão conhecida de todos nós, mas ao mesmo tempo tão preciosa da parte do Senhor, e que nós como igreja precisamos sempre, estar lembrando, relembrando, trazendo, as nossas mentes cativas a Cristo e observando aquilo que Deus tem de novo para nós, irmãos. Eu tenho ficado assim maravilhado, porque diante de tamanha pequenez, tantos erros, tantos problemas, de tantas limitações que nós temos, Ele continua nos amando. Não é verdade? Poxa vida, isso é constrangedor, Nossa, se fosse eu, será que eu ficaria tanto tempo assim, esperando, tanto tempo assim investindo, tanto tempo assim, me doando? Poxa vida, como Deus é maravilhoso. Por isso que quando oramos, temos a certeza pela fé no nome de Jesus Cristo, da cura. Porque é Ele que cura, não somos nós. Por isso que quando nos reunimos, nós temos a certeza de que o Senhor, Ele realmente nos enxerga como família. Porque a expressão, da sua noiva, do seu corpo, se reúne num dia como esse, para glorificarmos o nome do Senhor. Isso é tremendo. E mesmo assim ainda nós erramos. Mesmo assim ainda nós, com tantas situações em que o Senhor tem sido favorável, poxa vida, está lá o Daniel de novo, errando alguma coisinha aqui, errando alguma coisinha ali, às vezes não é pequenininha, pode ser grande, mas louvado seja o nome do Senhor, que o amor dele é infinitamente maior do que qualquer problema que nós já enfrentamos, ou geramos, ou ainda possamos passar. Amém? Isso é certeza de fé, irmãos. E eu quero, com toda a convicção no meu coração, dizer para os irmãos que nada realmente, não só de ler a Bíblia, mas de sentir no Espírito, eu sei que vocês compartilham do mesmo sentimento que eu, desse amor e desse cuidado de Deus, e essa certeza de que Ele não vai desistir de nós, irmãos. E o ponto de partida para nós compartilharmos essa palavra hoje, é porque Deus nos criou para sermos um com Ele. Amém? Quando na criação ali o Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o que Ele estava fazendo com cada um de nós? Pegando-nos e nos colocando nessa unidade eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu e você fomos criados para ser um com Deus. Amém? Essa unidade ela se expressa de várias formas. Nós vemos a unidade de Deus em nós, em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, hoje à noite, não trouxe esse exemplo, mas estou lembrando agora. Vários jovens, todos os jovens que reúnem aqui, congregam conosco, não estão conosco. Hoje, aqui, de corpo presente, em espírito, somos um. Mas de corpo presente não está. Não está mais vazio? Não está, irmãos? O que vocês estão sentindo? Está sentindo falta de alguém? Os pais, então, já estão com saudade. Os que ainda não têm filhos lá, de repente, falam, nossa, nessa cadeira aqui, sentava o jovem tal. Naquela ali, geralmente, senta o adolescente tal. É ou não é verdade? É verdade. Agora, se nós olharmos para isso, e já nos traz uma certa estranheza, até o eco
aqui do salão aumenta, vocês percebem? Não tem jeito de viver numa indefinição. A própria palavra diz, ou é trevas ou é luz. Ou é salvo ou está condenado. Não tem como ficar em cima do muro. Lembra da história do muro? De um lado, né, o Senhor chamando, vem para cá. E do outro lado, o inimigo das nossas almas quietinho. E a pessoa em cima do muro. Mas por que você está quieto? Você não quer que eu vou para o teu reino? Não, não quero, o muro já é meu. Então não há indefinição. Ou eu estou com o Senhor, ou eu não estou com o Senhor. Ou há unidade, ou não há unidade. Ou há fé que esse Deus é Deus, ou não há. Ou ele não é Deus. Como nós ouvimos há pouco tempo atrás. Ou o Senhor, o Kyrios, o dono da vida, ele é Senhor de tudo, ou ele não é Senhor de nada. E por que tudo isso, irmãos? Porque na criação, na essência da criação, quando o Pai, o Filho, o Espírito Santo disseram, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, ele pegando o homem ali e colocando como se nós fôssemos esse separador aqui de Bíblia, então não fazemos parte da palavra, mas então ele nos traz para dentro de si próprio e diz, agora você é um. Comigo, com o Filho e com o Espírito. Isso é verdade, irmãos. Essa convicção nós temos que ter do momento que nós acordamos até o momento que vamos dormir e durante dormimos também. Porque o mundo tem se levantado contra essa unidade que Deus gerou em nós desde a criação. É ou não é verdade? Quais os problemas de unidade que nós temos enfrentado hoje dentro das nossas casas? Muitas vezes no casamento. Nossa, Daniel, mas eu não estou falando de separação. Eu estou falando de ser um, irmãos. Às vezes a minha esposa pensa de um jeito e eu penso de outro. Estão sendo um? Não. Uma pequena diferença no pensamento. Falta ainda nós buscarmos mais o Senhor como casal para sermos um também nos pensamentos. E nas atitudes? O marido tem algumas atitudes, a mulher tem outras atitudes. O casal está sendo um? Está sendo um em alguns aspectos. Mas louvado seja o Senhor que Ele é fiel para completar essa obra. E trazer unidade plena também nas atitudes. E o que o mundo tem nos atacado com relação à unidade pais para com os filhos? Quando nós chamamos de unidade, não há nada que esteja entre as duas partes. Porque não tem como uma parte se unir com a outra parte, tendo alguma interferência no meio. Amém? Mas o que o mundo tem colocado? Talvez, a mídia, talvez a tecnologia, tem sido um ponto ali de separação da unidade entre os pais com os filhos. Talvez a comunicação não tenha sido exercida a tal forma ou a tal plenitude em que a unidade ela é vivida no relacionamento dos pais com os filhos e também dos filhos com os pais. E se nós pensarmos na unidade com relação aos irmãos, a igreja? Poxa vida. Hoje eu sou um com o Léo e com o João porque eu estou de blusa. Amém? Sou um com meus irmãos aqui. Exagerei na reunião passada que não trouxe blusa. Passei um frio lascado. Hoje eu estava passando frio dentro de casa, pus blusa, saí para fora e vi que não estava tão frio assim. Mas cheguei aqui e falei, bom, estou sendo um com os meus irmãos. E alguns outros aqui. Mas não é nesses aspectos simples da vida, irmãos. Eu estou falando no que a palavra diz. Que nós temos que preservar a unidade do quê? Do Espírito.
Então, meditando mais ainda nesse ponto, vamos passar por ele, vamos ler textos da palavra com todo o embasamento. A unidade do Espírito é aquilo que faz com que eu olhe para os meus irmãos e fale assim, poxa vida, olha, esse irmão não se veste tão quanto eu, não conversa tanto, né, tão igual como eu, não tem atitudes igual como eu, mas o Espírito é o mesmo que age nele e age em mim. E o amor e o sacrifício foi o mesmo que o perdoou e me perdoou. Amém? Tem alguém igual a outro aqui dentro, irmãos? Que multiforme graça, então, do Senhor, para que possamos assim crescer na presença dEle. Porque naquilo que falta em você, com certeza Deus colocou em algum irmão. E naquilo que falta no irmão, com certeza Deus colocou em você. Sabe para quê, irmãos? Para que não importa a situação, não importa o problema, sempre sejamos levados a viver em unidade, em dependência, em caminhar junto, ombrear junto, compartilhar, carregar os fardos, também nos alegrarmos com as vitórias, chorarmos juntos. Amém, igreja? Isso não nos parece muito mais o aspecto de unidade do que simplesmente falar que somos um? Agora, entrando um pouquinho mais a fundo. O que aconteceu quando o homem pecou? O que ele perdeu? A comunhão. Opa, ótimo. E só tem comunhão quem é um. Então o que Satanás estava olhando? Opa, ali existe unidade. E só tem uma forma de eu conseguir atingir o homem: se ele deixar de ser um com Deus. Por isso que a proposta é: você não vai mais precisar de Deus se você comer essa fruta. Na realidade, você vai ser igual a Deus. Você vai ser o segundo Deus. Ele não falou que ia acabar com Deus. Ele disse: Adão, se você comer a fruta, você vai ser igual a Deus. É por isso que ele não quer que você coma. Então Satanás, irmãos, desde o jardim do Éden, com a sua sutileza, com uma conversinha afiada, que muitas vezes dá até para parar para ouvir, se o Espírito não está nos impulsionando a estar com os ouvidos atentos à voz do Senhor, de repente até somos tentados a ouvir outra voz, que nos chega a abraçar uma mentira que é vendida como verdade. E o único objetivo de Satanás é terminar com a unidade. Porque quando nós não somos mais um, aí ele pode vir e atacar. Isso está inteiramente de acordo com a palavra de Deus, que fala que o inimigo das nossas almas, ele está nos rodeando, está ao derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar. E a figura ali do leão não está ali por acaso. Mas a figura do leão, irmãos, é para que todos nós entendamos que Deus é simples e fala: qualquer um de uma unidade só é atacado quando ele sai de dentro dessa unidade e fica à mercê de um ataque. Todos nós já vimos isso na televisão, inclusive. Um bom instrumento, né? Se o controle estiver na nossa mão, não na mão de quem está passando os programas. Nós vemos ali os animais, aquela manada. Muitas vezes aí os predadores começam a cercar e vão percorrendo quilômetros, até conseguir que um se desligue daquela unidade. E aí o que acontece com aquele? Fica à mercê, fica mais fraco, fica vulnerável. Então Satanás, ele não vai deixar de estar ao derredor. Só que ao nosso redor, quem que o Senhor colocou? Os anjos. Então que trabalhão que nós temos que ter para sair debaixo do pastoreio do Senhor, atravessar ao redor os anjos e ainda falar: Satanás, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui fazendo a minha própria vontade. Que trabalhão nós temos, né, irmãos? Que
percurso longo esse para sair da presença do Senhor. Só que as mentiras são tão sutis que vai acontecendo de tal forma, e eu fico muitas vezes imaginando ali no Jardim do Éden. Aquela árvore estava ali. E Adão e Eva ali, obedecendo ao Senhor. Até um determinado dia, de repente ali, de bobeira, estava lá, e ele falou assim, olha aquela árvore lá, né? Você viu aquela árvore? Olha, eu vi quantas vezes, mas nunca me interessei, porque Deus falou para não comer. Deus deu uma palavra clara e objetiva, é só não fazer, é obedecer. Ah, mas deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar essa olhadinha, já deu um passinho pela sua própria vontade. Então, você viu que ela é uma fruta bonita? Olha, não é que é mesmo? Além de ser bonita, ela é bem apresentável, parece ser uma fruta boa para comer, e ainda ela é desejável para dar entendimento. Nossa, é verdade, né? Está parecendo que, eu acho que eu estou sendo enganado. Com todas essas leis, com toda a doutrina de Cristo, parece que eu estou sendo enganado, eu estou sendo limitado ali nas minhas atitudes. Então, pode ver lá, nossa, deixa eu pegar para ver se é mesmo verdade ou não. E a palavra nos diz isso. Deus, ele não tenta ninguém, mas o homem é tentado pela cobiça dos olhos. Quando ele olha, ele vai até aquilo lá, ele pega aquilo para si. E aí sim ele consuma o pecado. Unidade, irmãos. Demora-se tempo para se ter, mas demora-se segundos para se perder. E todos nós estamos nessa luta espiritual. O mundo tem colocado quantas coisas entre esses níveis de relacionamento, como eu coloquei aqui, para afetar a unidade. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que se afetar a unidade, ele consegue atingir alguém ou alguns. Então, uma referência, eu quero ler com os irmãos, até eu trouxe tantos textos no sábado passado, e não consegui ler com os irmãos. Eu não quero correr o mesmo risco de não dar as referências bíblicas, os irmãos podem me perguntar a qualquer tempo. Então eu quero ler com os irmãos, depois os irmãos anotem e meditem em casa com o tempo. Mas falando de unidade de Deus, olhando para Deus, lá em Deuteronômio 6, versículo 4, nos diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 4. Se os irmãos quiserem anotar para depois meditar, para que eu possa aqui repartir as referências bíblicas, são várias. Então talvez para os irmãos acompanharem aqui a ministração e depois terem um tempo de meditação em casa. Já em Deuteronômio, Deus está falando o que para nós? Único, unidade de Deus. Ele é indivisível, ele não tem como ele fazer algo em parte, ou ele é ou ele não é. Ele é um único Deus. Ao passo de que também Deuteronômio nos fala o seguinte: se nós enxergamos a Ele como Deus, nós também nessa unidade precisamos servi-lo como Ele precisa servir. De que jeito? Com todo o coração. Todo. Não é com aquilo que se consegue, é com todo o coração. Mas também de toda a tua alma. Todo, plenitude. Porque se falamos de unidade, é pleno, não é em parte. E também com todas as tuas forças. O Senhor não fala que você tem que servir na mesma medida que o irmão X ou Y serve. Ele fala que você tem que servir com todas as tuas forças. Sabe por que eu gosto de frisar essa colocação? Porque possivelmente você vai servir mais. Não que vai servir menos, mas você pode e vai servir mais até do que de repente aquele irmão que está do teu lado. Amém? Nós não podemos nos limitar aos homens, mas nós temos que nos espelhar naquilo que Deus está fazendo na vida dos homens. Também ainda na unidade de Deus, em Malaquias, no capítulo 2, versículo 10, nos fala assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns
para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. É uma unidade vinda do Pai, em Malaquias 2:10. Essa unidade que Deus traz, olha, eu sou um com vocês, e vocês me têm como o único e verdadeiro Pai. Eu sou o Deus que criou vocês. E aí ele aponta então Deuteronômio para a questão da unidade já entre nós. Por que então, se eu sou o único Deus, o único Pai, e sou o Criador de todos vocês, o autor dessa unidade, por que vocês, homens, têm se desviado dessa unidade, têm profanado a aliança, dos pais? Unidade, plenitude, irmãos. Também o texto que fala agora da unidade do Pai e do Filho. Nós vemos isso lá em João, dois textos em João, no capítulo 10, versículo 30, um versículo que nós devemos ter ele decorado. Até porque o que diz o versículo 10, 30? Eu e o Pai somos um. Precisa de mais algum acréscimo nesse versículo? Eu e o Pai somos um. Onde está escrito? Lá em João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o meu Pai, nós somos um. Um outro texto um pouquinho para frente, em João no 17, a partir do versículo 21 até o 23. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Que texto completo a respeito de unidade. Ele fala da unidade do Pai e do Filho para com o Pai, mas logo depois ele fala da unidade do Filho para conosco, e depois nos fala que se nós observarmos e vivermos essa unidade, seremos um, de uns para com os outros. A unidade completa, atingindo todos os níveis, o Pai, o Filho e os filhos dos seus filhos. Amém? Unidade não é só viver próximo. Unidade tem muito mais a ver com conviver do que viver. Jesus, ele vivia a vida dele aqui entre os homens, mas ele convivia com o Pai. Nós vivemos a nossa vida aqui natural, mas muitas vezes não convivemos com os meus irmãos. É um passo além. É um passo de andarmos juntos naquela situação em que estamos enfrentando de dificuldade, e aí eu olho então para os meus irmãos e reconheço, poxa vida, eu não vou longe se eu não for junto. Eu posso até ir mais rápido, mas eu não vou longe. Eu convivo ao passo de que a alegria na vida do meu irmão, então essa alegria do meu irmão é minha alegria, porque eu convivo. A tua vida é a minha vida. E nós vemos isso nessa expressão de que Jesus dizendo, eu em ti, tu em mim, e agora eles em mim, para que sejam um, como eu sou um contigo, ó Pai. Outro texto a respeito de unidade agora entre os homens. Lembramos lá da comunhão? O que diz o Salmo 133, só o versículo 1? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Ah, bom. Eu achei que era em reunião. Deixa eu ler de novo aqui.
Ó bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando eu lendo esse texto, eu falei, poxa vida, a nossa referência está muito mais forte de união quando estamos reunidos do que verdadeiramente nesse convívio de vida. Não é isso, irmãos? Infelizmente, muitas vezes, na nossa vida podemos errar nisso, porque o texto fala, é bom e é suave que os irmãos vivam em união, e não somente em reunião. Na reunião, pode e tem que haver unidade, mas não necessariamente na unidade, nós sempre vamos estar reunidos. Vamos explicar um pouco melhor? Quantos de vocês sabem 100% de todos os problemas que eu enfrento? Levanta a mão. Pode aqui, vocês dois podem levantar. Levanta a mão, vocês dois. João e Léo, sabem. Então, eu estou convivendo intensamente, querendo ou não, porque aí é um tratamento do Adão, não é verdade? Com os meus irmãos. Então, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio dele. Mas enquanto tento eu, na minha perspectiva, no meu individualismo, herança essa lá de Adão e Eva, de quebrar a unidade, viver independente de Deus, tentar resolver as situações, logo a perna fica curta e não dá certo. Temos que aprender isso, irmãos. Deus morreu na cruz para que hoje fôssemos um. É lógico que a igreja toda não vai estar 100% por dentro de tudo aquilo que eu estou passando. Até porque não é humanamente capaz ninguém, né, de conseguir resolver tudo, porque quem resolve tudo é o Senhor. Por isso que o Senhor nos chama como corpo e coloca você e eu como membro, no qual Ele é o cabeça e tem autoridade sobre todos. Mas como eu já falei aqui, eu volto a perguntar. Se você é o dedo da mão, quais são os outros dedos que Deus colocou pertinho de você? Para viver em comunhão. Viver essa vida em comum. Preservar essa unidade. Porque se eu preservo essa unidade, no primeiro aspecto de relacionamento, isso transfere para um outro nível de relacionamento. E assim o Senhor diz que nós vamos edificando o corpo todo. O problema é quando não se tem nenhum. E quando não se tem nenhum, automaticamente pode-se ter abundância de reunião, mas não de união. Os irmãos estão entendendo? Quando o salmista diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não está falando de nós nos reunirmos e darmos ósculo santo, irmãos. Está falando que em todos os níveis de relacionamento, o Senhor quer ver essa unidade expressa na vida de uns para com os outros. Por isso que temos, né, o entendimento e a certeza de fé de que Jesus não veio à toa aqui para fazer discípulos e andou com os seus discípulos. É por isso que nós precisamos nos submeter ao vínculo do discipulado e ao mesmo tempo fazer discípulos. Que é o quê? Fazer o que Jesus Cristo fez. Essa unidade que ele tinha com os seus discípulos, Jesus não tinha essa comunhão, essa convivência com os 70. E nem com os 150. E nem com os 500. E assim por diante. Mas o primeiro nível de relacionamento ali com os discípulos era muito intenso. Tão intenso que os discípulos não queriam que Jesus morresse. Natural dos homens isso, né? Um protegeu o outro. E Jesus olhando ali nos olhos do seu discípulo Pedro, né? Ele dá uma palavra dura ali. Arreda-te, Satanás.
Satanás. Poxa vida, mas que unidade é essa? Que comunhão é essa? Está um chamando o outro de Satanás, é isso? Não, irmãos. É que Jesus era tão incomum, era tão comum a vida ali de comunhão, de unidade, que automaticamente ele discerniu por ser o próprio Deus, mas porque o discípulo também tinha sua vida ali entregue nas mãos do Senhor e caminhava com ele, que ele falou, isso não é de Pedro, isso é do inimigo. Então, Pedro, fica aqui que eu estou guardando você, mas Satanás, arreta-te de mim, porque você não é para estar aqui. Você não faz parte dessa unidade, você não faz parte desse cuidado, né, tão próximo e tão peculiar. Essa condição é tão impressionante, irmãos, da unidade entre os homens, que nós vemos uma referência ainda no Velho Testamento, em Neemias, no capítulo 8, a partir do versículo 1 somente, diz assim, Neemias capítulo 8 diz assim, então todo o povo se ajuntou como um só homem. Olha aqui a referência da reunião, mas ao mesmo tempo a unidade. Neemias capítulo 8, versículo 1. Então todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. O povo se ajunta ali todos, numa reunião, e pedem a palavra. Mas não somente uma reunião, aonde haverá um tempo de louvor, de oração e de ministração, mas uma reunião como sendo um homem. Eu vou até a presença dos irmãos e vou me reunir com os irmãos para ser um corpo. Por isso que na expressão de Cristo como cabeça e nós membros desse corpo, o mundo nos enxerga como um. E é por isso que o testemunho tem sido, infelizmente, mal dado em muitos lugares, porque a igreja que é a referência da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o corpo de Cristo manifesto aqui nessa terra, não vive a plenitude dessa comunhão, desse conviver, dessa unidade tão necessária para que possamos agradar o coração de Deus. Irmãos, não estou dizendo de forma nenhuma que nós não estamos fazendo, mas eu estou sendo categórico de que nós precisamos e podemos melhorar muito. Porque a palavra de Deus, a referência nossa, é assim como Jesus e o Pai são um, que assim nós sejamos um. Padrão. Quem está próximo disso aqui? Ninguém. Mas todos nós estamos lutando. Todos nós estamos nos amando. Todos nós estamos nos suportando. Todos nós amamos a esse Deus que nos perdoou e derramou do seu sangue para que hoje fôssemos um. Então, com os olhos em Cristo, com a perspectiva no reino, com uma intensidade que aí é particular de cada um de nós. Uns são mais, outros são menos. Mas o ponto central da unidade é que todos nós precisamos ansiar por mais unidade. Por mais. Até o momento em que o Senhor virá nos buscar. E quem que Ele vai buscar? Uma noiva. Não é verdade? Uma noiva. Imagino eu que nesse momento onde o Senhor vier nos buscar, o seu corpo, ou então algum membro ali do corpo, não está
entranhavelmente ali vivendo nessa unidade. Aonde que esse membro está? Um pouco distante. Se pode se chamar de membro, porque se é membro está no corpo. Se não está no corpo, está amputado. Mas qualquer pessoa que de repente está iludida por um evangelho de ofertas, vou usar esse termo, e acha que por participar de reuniões, e acha que por fazer correntes, e acha que por qualquer uma dessas atitudes humanas está agradando a Deus, na hora que o Senhor vier buscar, o que Ele vai querer encontrar em nós? O que Ele vem buscar em nós? O seu filho. Ele vem olhando para o coração do Daniel, para o coração de cada um de vocês, procurando o seu filho. E Jesus, irmãos, está no centro da vontade de Deus. E se Jesus estiver no nosso coração plenamente, significa que nós vamos estar no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus, não está, nem passa perto, nem é mencionado a diferença de pensamento minha e tua. Porque no centro da vontade de Deus está o seu filho. Por isso que nós precisamos pensar como Jesus, agir como Jesus, reagir como Jesus, servir como Jesus. Unidade. Jesus, Ele veio aqui para que fôssemos um, Ele entregou a sua própria vida por amor a nós. E agora Ele passou esse bastão de responsabilidade para cada um de nós, dizendo, que vocês sejam um, assim como eu sou um com o Pai. E aí eu me pergunto, irmãos, o quanto eu tenho entregue da minha vida por amor a vocês? O quanto cada um de nós tem entregue das nossas vidas por amor ao reino, por amor aos irmãos, por amor à igreja. Unidade é muito além do que reunião. Amém? O Senhor, como Neemias aqui, Ele precisa nos ver ajuntados, seja numa praça ou seja num lugar como esse, mas sendo um só homem. Se eu falo aqui, ou qualquer um de vocês fala com qualquer outra pessoa, falamos a mesma palavra. Como o Senhor tem graciosamente permitido de eu ouvir de alguns irmãos. Nossa, Daniel, aquela pessoa que foi ouvir a palavra, aquele convidado que eu trouxe na reunião, eu expus a palavra para a pessoa durante a semana, nos meus encontros, e quando estava lá na reunião, o irmão que estava pregando falou a mesma palavra. E eu inclusive virei do lado e falei, pessoa, eu não combinei nada. Por que isso, irmãos? Porque isso é preservar a unidade do Espírito. Nós estamos sendo movidos pelo mesmo Espírito, andando em unidade, preservando e lutando por essa unidade, irmãos. Eu quero deixar isso como um alerta para os irmãos, pedindo misericórdia, para que os irmãos estejam alertos, porque o inimigo não está dormindo. Ele continua astuto e tem ficado cada vez mais astuto, se tem como, para trazer confusão, para trazer problemas, para trazer divisão, para trazer algumas coisas que se colocam como muro de separação entre os relacionamentos. E eu estou falando em todos os níveis. Nós como pais precisamos olhar os relacionamentos dos nossos filhos. Sabe que o inimigo não está trazendo uma divisão, uma competição entre os filhos? Onde há unidade, não há competição. Porque se eu sou um com meu irmão, ele é um comigo. E se eu ganho, eu ganhei para entregar o prêmio para o meu irmão, porque ele ganhou junto comigo. Amém? Nunca há competição dizendo, né? Talvez o Jesus Júnior, ou o primo ali, não sei. Olha, eu vou competir, mas na verdade quem ganhou foi você.
Nossa, irmãos, tá para nascer. Se no coração há já um espírito ali que domina de competição, de comparação, nunca é para mais, é sempre para menos. E isso é uma seta inflamada de Satanás, dizendo, não há unidade. Porque onde há competição, então há desunião. É um competindo com o outro. Não é todos nós cooperando com o mesmo objetivo. Amém? Nós não vemos isso no mundo? Não é feito, né? Até muitas vezes eu preciso tomar cuidado, né? Porque de repente o Isaac está comigo no carro e qualquer carro que está na minha frente ele fala: corre papai, corre para ganhar, corre para ganhar. Da onde que ele tirou isso, irmãos? E fala super velocidade. Da onde que ele está tirando isso, irmãos? Essa sementinha da competição já está ali, já criando uma folhinha. E o duro que eu já virei para trás, eu falei: filho, eu estou mais para Rubinho Barrichello do que para Schumacher. Eu sempre vou ter alguém na minha frente. Não vai ser difícil eu vencer. Sempre vai ter alguém. Mas de vez em quando brincamos ali, o papai alcançou, o papai ganhou. É saudável. Mas vamos tomar cuidado com a sutileza. Vamos tomar cuidado, como diz lá em Cantares, as raposinhas. O Senhor está fazendo brotar um ramo na tua vida de santidade, de honra ao Senhor, de unidade, de comunhão. E a palavra nos fala lá em Cantares, se não me engano, no versículo 4, que fala assim: tomai cuidado com as raposinhas, que elas vêm espreitando e comem os ramos, para que isso não fique forte na nossa vida, irmãos. De repente nos levantamos, o Senhor dá aquele ânimo, a gente vê brotar na nossa vida aquela santidade devida ao Senhor, aquele ânimo, aquela força, aquele espírito de serviço, e agora eu vou fazer, e agora eu comecei, e agora eu já terminei. Não durou uma semana. Por quê? Porque foi só no ímpeto, mas não observou a vinha. Nós precisamos cercar nossa vida natural, nossa vida espiritual, a vida dos nossos filhos, a vida da esposa, marido guardando a esposa guardando o filho, guardando o marido, os filhos, o casal guardando os filhos. Quais são as raposinhas desse mundo que têm comido os ramos que Deus tem feito brotar na nossa vida? Para arrancar de nós a unidade, para nos atrapalhar nessa unidade que já fomos predestinados para sermos um, irmãos. E entrando aqui na vida dos discípulos, na igreja, ainda em João, no capítulo 10, versículo 16, diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, a essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O Senhor preocupado conosco, que estamos no aprisco dele, mas preocupado com todos os outros que ainda não aceitaram, não receberam, não tiveram os olhos abertos, mas estão perdoados lá na cruz, mas não vivem o perdão de Deus, porque não se arrependem, porque não reconhecem o senhorio de Cristo. Mas ele diz: há muitas ovelhas, para que todos sejam um. E se eu já estou no aprisco do Senhor, irmãos, junto com vocês, nós somos um. E o Senhor vai vir para nos buscar todos que estão no aprisco dele, todos que fazem parte do seu corpo. Por isso que cai por terra, né, toda competição, todo comparativo, tudo aquilo que vem para depreciar, mas que saia da nossa boca somente palavras de bênção. Vocês já viram bênção em comparação? Nunca vi. Você não faz isso, mas tem quem faz, né? Ou fulano faz melhor do que você. Não é palavra de bênção, não. É palavra de acusação. É palavra de, muitas vezes, opressão. De incapacidade. Vamos estar atentos a isso. Também, 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 17. Pois nós, embora muitos, somos um só pão. Eu achei lindo essa expressão quando estava estudando novamente sobre isso. Um só pão. Quantas vezes já li, já comentei com os irmãos. Mas 1 Coríntios 10, 17, nos compara a um pão, irmãos. Que coisa linda. Olha, que pão formoso que você é. Olha,
E pão serve para quê, irmãos? Para pôr ali na vitrine? A gente faz um pão, assa o pão, para deixar ali dentro do carro, para pôr dentro da geladeira e esquecer? Não. Nós fazemos o pão para alimentar. Amém? Então, vocês todos, embora sendo muitos, sois um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Jesus, o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar, nos diz: vocês agora, como eu disse para vocês, estou passando para vocês agora essa responsabilidade que o Pai me deu, e eu mostrei para vocês, vocês estão com essa responsabilidade. Vocês agora são um pão para alimentar, irmãos. E precisamos fazer uma pergunta para nós: quem nós estamos alimentando com a unidade do Pai? Deus nos deu a sua unidade quando nos criou, e depois que ela foi roubada de nós pela mentira de Satanás, Ele nos deu novamente através do seu Filho Jesus, o pão vivo que desceu do céu. E agora nos chama para ser essa unidade e alimentar a muitos com essa unidade. Nós não podemos embolorar. Não pode. Pão não dura para sempre, não é verdade? Tem uma hora, ele tem um fim para aquilo no qual ele foi criado. E ele serve para alimentar. E quando nós somos usados para alimentar as pessoas como esse pão vivo, o que acontece com as pessoas que recebem esse alimento? O que aconteceu conosco? Se transformam em pão também. Olha a multiplicação do Senhor. E no final vai sobrar muitos cestos cheios. Porque a multiplicação do Senhor é assim que funciona. Quantos pães e peixes você tem, meu filho? Só tenho isso, Senhor. Vai lá, dai vós mesmos de comer. Agora o Senhor não está pondo peixe e pão na nossa mão. Ele está falando: você é pão. Você é pão. Você comeu de mim. Você comeu da minha carne, você comeu do meu sangue. Você é o alimento que este mundo precisa. Você é o alimento que a tua família precisa. Você é o alimento que os seus filhos precisam. Que os seus discípulos precisam. Alimente. E você vai ver que vai sobrar muitos cestos cheios. Nunca acaba, irmãos. Nunca acaba. 1 Coríntios 12 também nos fala. 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Toda a capacitação do alto sobre o povo de Deus, para viver a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está em nós, irmãos, quando recebemos o dom do Espírito Santo. Quando o Senhor concede a nós o dom do Espírito, é para que nós voltemos a ser um, e tenhamos a condição de lutar contra esse individualismo do mundo. Porque se nós pararmos para pensar friamente, nós temos facilidade de fazer isso, fiquem tranquilos. Se não fosse o Espírito Santo igualzinho em cada um de nós, o que nos atrairia uns aos outros? Seria o nosso trabalho? Seria a nossa capacidade individual? Seria o carisma? Seria a forma de conversar? O que nos atrairia se não fosse o Espírito Santo? Nada, irmãos. Nada. Nada, nada. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, o que Ele fez conosco? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos
aliviarei. Ou todas essas tentativas que vocês têm de manter unidade, de tentar ser um com este mundo, vem que está tudo errado. Eu vou aliviar vocês desse fardo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É isso que nos atrai, irmãos. É isso que nos mantém unidos. Por isso que a palavra fala e nos deixa essa incumbência, que nós devemos preservar a unidade do Espírito. Se nós tentarmos preservar a unidade do coleguismo, por exemplo, ou da afeição particular que temos com os outros, não vai durar. Mas a unidade do Espírito ela é eterna, porque o Espírito veio a nós da parte do Pai. E Ele é um com o Pai, e Ele é um com o Filho. Se nós preservarmos essa unidade, irmãos, seremos um. Nós já somos, amém, em muitas coisas. Mas Deus sempre vai nos levar à imagem e semelhança dEle. Esse é o desejo do seu coração, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E isso quem faz é o Espírito Santo. Vemos também em Efésios no capítulo 4, lá no versículo 1, que nos diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios já começa dizendo ali, Paulo escrevendo os Efésios, dizendo que eu sou prisioneiro, mas não é uma prisão no Senhor que limita, mas é uma prisão que liberta, irmãos. Essa unidade não é uma unidade que põe muros ao nosso redor. Então agora eu só posso conversar com os meus irmãos, eu só posso ser um. Não, não é isso. É uma unidade de libertação. Se eu for um com os meus irmãos, então assim eu estou liberto em Cristo. Se eu não sou um com a igreja do Senhor, eu estou aprisionado nesse mundo. É diferente o raciocínio. Então Paulo, entendendo tudo isso, ele diz: eu como prisioneiro agora do Senhor. Significa que ele é liberto do mundo. Eu estou rogando a vocês que vocês andem de modo digno da vocação. Sabe o que ele quer dizer com essa vocação aqui nesse texto? Que nós já temos no pacote da salvação, do perdão de Jesus, nós temos já uma vocação igualzinha para cada um. E essa vocação, irmãos, é de sermos um. Se Paulo de repente tivesse colocado aqui, mas o Senhor não quis, então ele não pôs. Mas se tivesse colocado, que vós, eu rogo a vós, que vocês andem de modo digno da forma com que vocês foram criados, antes da queda, também estaria correto. Porque unidade está no coração de Deus e foi entregue a nós. E Paulo rogando para que nós observemos essa vocação. Eu não posso ter nenhuma vocação maior do que essa, de ser um com os meus irmãos. Senhor, arranca de mim aquilo que traz divisão, competição, comparação com os meus irmãos. Porque eu não vou entrar primeiro no reino do céu, porque fiz isso ou aquilo. Eu vou entrar junto com a igreja do Senhor. Unidade, vocação. Somos um corpo em Cristo. Nós somos chamados assim. Agora, quais são as características de quem está sendo fiel, digno desta vocação? Vamos para as características no versículo 2. Com toda humildade. Quem anda nessa vocação é humilde. Com toda mansidão. Quem está nessa vocação, quem enxergou essa vocação, está vivendo essa vocação, é manso. Com longanimidade. Com o aspecto de suportar um ao outro, de dar condição para o meu irmão, em amor. Suportando um ao outro, não é aquilo, eu já venci em Cristo, você ainda está no pecado.
Eu tenho que te aguentar. Porque não tem jeito, eu vou subir para o céu com você, então eu estou até paradinho aqui te esperando você chegar no patamar de santidade que eu estou. Aleluia, glória a Deus. Que nem o fariseu, na esquina com as mãos levantadas. Senhor, jejum mais de uma vez por dia, 2 ou 3, né? O homem é bom, hein? Quantas vezes por dia ele orava e jejum? Meu Deus. Eu não sou como esse pecador. Isso não é unidade, isso é competição, é comparação. Mas unidade, como o Senhor falou aqui, suportando um ao outro. Eu vejo o meu irmão não está caminhando. O meu irmão está preso no engano de Satanás. Meu Deus, o que eu posso fazer? Eu não posso viver em paz se o meu irmão está preso nas garras de Satanás. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja sobre nós. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo, sim, Ele é o Rei, o Príncipe da paz. Sabe por quê? Porque Ele perdoou todo mundo. Ele derramou o seu sangue para com todos. Eu não posso ficar tranquilo enquanto o meu irmão não está com o Senhor. Como oramos aqui, o Senhor alcança os filhos dos irmãos que estão longe. E alcança os pais desses filhos que estão lá no encontro, que não te conhecem. Eu não posso descansar, eu não posso me dar por satisfeito, porque o pai, a mãe, um filho está aqui, cadê os outros? Porque o filho está aqui, mas cadê os pais? Unidade é cumplicidade, unidade é temor diante do Senhor. Para sermos um, irmãos, precisamos abrir mão da nossa própria vida, por isso que Jesus Cristo, todo aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser ser independente desta vocação, está perdido. Mas quem perder a sua vida por causa minha e do Evangelho, salva-la. Unidade. Mansidão, suportando aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Jesus, o Senhor morreu por todos. O Senhor perdoou a todos. O Senhor nos deu novamente essa condição de sermos um, porque por nós mesmos nós não somos. Louvado seja o Senhor, que não desiste de nós, irmãos. E eu estou falando de mim mesmo. Porque nós não temos essa condição humana de preservar a unidade. Nós não temos. Mas o Senhor gera em nós tanto o querer quanto o realizar. Mas vi em cada um de nós. Eis-me aqui, Senhor. Faça em mim conforme a tua vontade. O que está ainda ocupando o teu lugar na minha vida? Tira, Senhor. Tira aquilo que ainda está impedindo essa unidade, essa liberdade do teu Espírito Santo, para que eu plenamente seja um com os meus irmãos. O que está me impedindo? O que ainda está entre eu e um irmão ou outro irmão? Arranca, Senhor. Arranca a dúvida, arranca a comparação, arranca o medo, arranca a inveja. Arranca, Senhor, porque nada disso vai entrar no teu reino. Mas somente um só corpo, sem mancha, sem ruga, sem mácula, mas santo ao Senhor. Amém, queridos? Nos levantemos, vamos orar. E vamos levantar os nossos olhos constantemente ao Senhor, buscando dele, Senhor, o que ainda eu preciso crescer na unidade?
E eu digo para os irmãos, uma boa notícia. Nós estamos próximos de alcançar isso. Até porque a plenitude dessa unidade nós vamos ter com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele nos der um novo corpo. E Ele não vai demorar, irmãos. Nós temos pouco tempo para viver essa plenitude de unidade, de amor e perdão. Porque o nosso Senhor está voltando. Maranata, a hora vem, Senhor. Abraça o teu irmão. Chega mais pertinho do teu irmão. Vamos tirar esse vácuo de cadeiras que está entre nós. Desse impedimento. Abraça teu irmão. Mais pertinho, vamos junto, bem juntinho. Né? Quero chamar os irmãos. Vamos fazer o seguinte. Nós estamos num número pequeno de irmãos. Eu quero chamar todos os irmãos aqui na frente. Todos nós. Aqui na frente. Hoje vai caber todo mundo aqui. Vamos aproveitar que os nossos jovens estão em unidade lá na chácara. Estamos em um número menor de irmãos. E todos, irmãos, cabem aqui na frente. Os irmãos estão percebendo que para nós vivermos a unidade dá trabalho. Não dá, irmãos? Dá trabalho. E nós precisamos ansiar por esse trabalho que dignifica o Senhor, que nos traz nessa unidade santa devida ao Senhor. Amém? Aleluia. Revelação, aleluia. Palavra de sabedoria. Para nós preservarmos a unidade, precisamos sair do lugar. Do conforto. Precisamos nos arriscar, irmãos. Sabe uma palavra que me veio quando eu meditava? Quero dizer para os irmãos, isso dá medo. Não dá? Ai, Jesus. Os irmãos vão me conhecer mais. Aquelas coisas que às vezes eu tento ainda dar uma disfarçadinha. De repente até passo, quem sabe Jesus chega e aí ninguém ficou sabendo. Mas a unidade quebra com tudo isso. Como também com toda fraqueza. A unidade acaba com toda fraqueza, irmãos. Porque junto nós somos mais fortes. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Que coisa linda, né? Você olhar para o irmão, né? E crer e viver a unidade do Senhor, dizendo: se eu precisar, eu posso contar com o Juninho, com a Lari, com o tio Pedro, com a tia Zé. Eu tenho essa certeza de fé que eu posso contar com qualquer um de vocês. Eu quero dizer para qualquer um de vocês que seja lançado fora todo engano de Satanás, que possa haver de individualismo, dizendo que não pode contar. É mentira, pode sim. No amor do Pai, Ele lança fora todo medo, toda incerteza. Nós somos um corpo em Cristo, para a glória do Senhor. E o Senhor está trabalhando forte, irmãos, na minha vida e na tua. E nós não podemos ter uma servidura. Nós temos que nos curvar diante do Senhor e falar: Senhor, fala mesmo, Deus. Eu quero subir com a tua igreja em unidade. Amém? Aleluia.